Segunda-feira, 25 de março de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, a página da Câmara no YouTube e a página da TV Câmara no Facebook, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir uma anomalia genética que é relativamente comum, atinge cerca de 1 em 1000 bebês, isso no mundo inteiro, segundo alguns artigos acadêmicos, a síndrome de Down. E quais são as grandes dificuldades que o pessoal que tem síndrome de Down ou os parentes dessas pessoas enfrentam? Nós estamos discutindo esse assunto porque ele foi o tema do Dia Internacional da Síndrome de Down, dia 21 de março, ou seja, na quinta-feira passada, e é por isso que nós estamos trazendo esse assunto para o Participação Popular, contando com as suas perguntas e opiniões que vão ser discutidas com as nossas convidadas no estúdio. Nós temos a Patrícia Almeida, que é cofundadora do Movimento Down e conselheira do Down Syndrome International. É isso mesmo, né, Patrícia? Isso aí, oi, gente. Você é uma das pessoas culpadas por trazer o Dia Internacional da Síndrome de Down aqui para o Brasil, né? Foi em 2006 isso, não é? Em 2006 foi instituído pela Down Syndrome International. Eu sou jornalista, falei, olha que ótima ideia essa data, né? Vamos aproveitar, já que o jornalista adora uma data, né, especial para falar, para dar visibilidade às pessoas com síndrome de Down. E aí depois o Brasil é que ajudou a essa data entrar para o calendário oficial da ONU. Pô, que legal. Maravilha, Patrícia. Obrigado por aceitar o nosso convite, já que você prazer. Tão envolvida nessa história para falar desse assunto, realmente está muito, muito, muito bem-vinda. Nós temos também a Jéssica Mendes, que é fotógrafa, portadora da Síndrome de Down, né? E é vice-diretora regional da Federação Brasileira de Síndrome de Down. É isso mesmo, né, Jéssica? Sim. Que legal. Você tá na fotografia há quanto tempo? Faz, assim, desde 13 anos. Desde seus 13 anos de idade? É. Você tem quantos anos hoje, que mal lhe pergunte? 27. 27. Você está trabalhando em jornal ou é fotógrafa por conta própria? Trabalha em algum veículo? Assim, eu sou fotógrafa, eu trabalho com conta própria e também trabalho na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Do governo federal? Sim, como fotógrafa de eventos. Legal, Jéssica. Obrigado por vir aqui, aceitar o nosso convite aqui para o programa. E nós temos também a mãe da Jéssica, né? A Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, que é vice-presidente da Federação Brasileira de Síndrome de Down, integrante do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Falei certo, Ana? Falou certo, é isso mesmo. Legal, obrigado por ter vindo aqui para tratar com a gente esse assunto. E, como eu disse, nós estamos contando com as suas perguntas, as suas opiniões, as suas experiências. Você conhece pessoas com síndrome de Down? Você tem algum parente também com a síndrome de Down e gostaria de dar o seu depoimento? Ligue para a gente, 0800 619 619. A ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil. Você também pode mandar para a gente um e-mail. O nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É uma palavra só, não tem espaço, não tem cedilha, não tem tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você quiser mandar uma mensagem pelo Twitter, mande para o usuário TV Câmara. É só você escrever @TV Câmara na sua mensagem, que vai ser recebida pela nossa produção, vai ser encaminhada aqui para o estúdio. Se você prefere usar o WhatsApp, salva o nosso número aí na agenda para mandar uma mensagem. 61 DDD de Brasília, 996202573. Vou repetir, 61 996202573. Esse então é o nosso número no WhatsApp, você pode usar para mandar a sua mensagem. Você também pode mandar, se você estiver acompanhando o programa online, pela internet, mande a sua mensagem pelo canal de bate-papo do YouTube, que fica aberto durante a transmissão ao vivo do programa, e também pela página da TV Câmara no Facebook. Você pode deixar ali o seu comentário, né? Pode curtir, compartilhar e deixar a sua mensagem, que vai ser encaminhada pela nossa produção aqui para o estúdio, tá bom? E o que você mandar vai se juntar ao que as pessoas que estão passando pelo centro de Brasília vão conversar agora com o Marcelo Westphalen, que está lá. E aí, Marcelo, como é que está o movimento aí no centro? Boa tarde, Fabrício. Estou ao vivo aqui de novo na plataforma superior da rodoviária, no plano piloto em Brasília. E hoje o programa vai tratar da luta aí das pessoas com síndrome de Down.
E aqui no nosso link eu quero abordar 4 grandes temas. Primeiro, a questão da saúde, que é a dificuldade que muitas pessoas com síndrome de Down têm por ter a saúde um pouco mais frágil, né? A questão do emprego, muitas pessoas com síndrome de Down têm dificuldade para conseguir um emprego. Vamos falar também da exclusão social, quer dizer, a solidão que às vezes a solidão que as pessoas enfrentam, muitas vezes, quem tem síndrome de Down, né? E o ponto mais polêmico, na minha opinião, que é a questão da educação. Alguns especialistas dizem que a criança que tem síndrome de Down tem que estudar em escolas convencionais, escolas destinadas a todas as demais crianças. E seria a escola a responsável por fazer aí pequenas adaptações. A criança com síndrome de Down não exige tantas adaptações assim. Seria mais um esforço mesmo em receber essa criança. E outros especialistas dizem que a pessoa que tem síndrome de Down deveria estudar numa escola pensada, numa escola 100% desenvolvida para receber exclusivamente estas crianças. Eu estou aqui com a Melina Salles, que é mãe da Zilá, de 6 anos, e a filha dela está exatamente nessa idade aí, de 6 anos, vai começar a enfrentar essa discussão da escola. Melina, na sua opinião, a criança que tem síndrome de Down, ela tem que ficar numa escola separada das demais, ou ela tem que ser integrada na escola destinada a todas as demais crianças? Eu acho que todas as crianças têm que estudar juntos, né? As crianças com síndrome de Down, as crianças que têm qualquer tipo de deficiência, as crianças comuns. A gente convive numa sociedade, todo mundo convive com pessoas de diferentes questões, com suas diferenças, então não faz sentido nenhum colocar crianças segregadas, de não num convívio social regular com todo mundo. E a escola seria esse primeiro ponto, né? Que é o primeiro contato social de uma criança é dentro da escola. Então não faz nenhum sentido que as crianças com síndrome de Down, elas fiquem segregadas em escolas especiais. Eu acho que isso já é do passado, isso inclusive já está na lei. A pessoa com síndrome de Down, ela tem direito de estar inserida na escola regular. Por que você acha que algumas escolas recusam esse aluno? Você acha que é má vontade? O que você acha que pode ser isso? Eu gosto de acreditar que seja desinformação, né, assim, porque pensar em má vontade, eu quero acreditar na humanidade como pessoas que estão aqui para o bem, então eu quero mesmo pensar que seja desinformação, porque não tem sentido nenhum, as adaptações não são tantas, todo mundo que tem acesso à informação está aí para ver o que precisa ser feito, o que precisa ser adaptado. As famílias em geral, elas estão mais empoderadas, podendo trazer as informações para a escola, para a comunidade, a mídia, as pessoas com síndrome de Down estão ocupando os espaços públicos, elas estão ocupando postos de trabalho. Então, assim, essa recusa, que é ilegal, porque não pode haver recusa, né? Isso na lei já diz que toda pessoa com deficiência e com síndrome de Down, ela tem direito a estar inserida na escola regular, ela não faz nenhum sentido. Bom, nós estamos com problema aí na transmissão que vem do centro de Brasília aqui para o nosso estúdio. O tempo está meio feio hoje aqui em Brasília, as nuvens pesadas aí também, né? Outono trouxe uma gripe de presente para o apresentador aqui. Daqui a pouco a gente volta lá com o Marcelo, talvez ele ainda esteja com a Melina, que eu não vou negar, né? A Melina é colega nossa, ela trabalha aqui na Câmara dos Deputados também, muito amiga minha, a Melina, que tem essa questão, né? A filha dela, a Zilá, tem a síndrome de Down, e ela já há algum tempo vem lutando. Aí ela está muito engajada nessa questão também e trazendo a experiência dela muito bacana ali, conversando com o Marcelo Oeste. Antes de nós começarmos o papo do dia, eu quero mandar um abraço para o pessoal que mandou mensagens para a gente no nosso programa da semana passada, do dia 18 de março, sobre a educação à distância na área da saúde. Algumas mensagens a gente não pôde discutir durante o programa, né? Eu quero destacar aqui da enfermeira Orlene Veloso, de Montes Claros, Minas Gerais, e a Maria Nelly Pitinini Ficanha, de Altamira, do Pará, que também é enfermeira, mandaram mensagens. E os aniversariantes desse dia 25 de março, a nossa colega da TV Senado, Antônia Márcia Vale, e também o Ricardo Brito. Ontem, dia 24 de março, foi aniversário da Fernanda Roberta, do Abelardo Mendes Júnior e da nossa colega Fernanda Lisboa. Amanhã, dia 26 de março, aniversário do Alexandre Varela e dos nossos colegas Alexis Pier, Eumano Silva, Cláudio Delfino e Larissa Medeiros. A todos parabéns. 25 de março também é aniversário de várias cidades em todo o Brasil.
nem vai dar para a gente falar de todas, mas eu quero mandar um abração para o pessoal que mora no Ceará, em Cariús, Paracuru, Porteiras e Freixeirinha, em Pernambuco, Lagoa do Ouro e Verdejante, em Goiânia, em Goiás, Goianira, e em São Paulo, Getulina, Vista Alegre do Alto e Itirapina. Um abração a vocês que moram nessas cidades, espero que estejam com a gente, estamos esperando as suas mensagens sobre o tema desse programa de hoje, que é a Síndrome de Down. Eu vou começar o bate-papo com a Patrícia Almeida, que é do Movimento Down. Patrícia, vamos começar por uma definição conceitual. Muitas vezes se fala da Síndrome de Down e outras anomalias genéticas como doenças. E parece que o pessoal que é ligado à causa não gosta dessa classificação, não concorda com essa classificação. Você poderia explicar um pouquinho aí o que diferencia? É porque não é uma doença, né? A síndrome de Down é uma ocorrência genética que ninguém sabe por que ocorre e que sempre ocorreu em todas as etnias e simplesmente uma pessoa nasce com um cromossomo a mais. Então não é uma doença. Foi classificado pela primeira vez, eu estava pesquisando, foi em 1866 que se chegou à definição exata dos sintomas, né, da síndrome de Down, pelo Dr. John Down, né? Sim. E em 1959 se descobriu que havia uma cópia a mais do cromossomo 21. É por isso, inclusive, a data, né? Sim, 21/3. Como você falou, né? Para ajudar nas aulas de biologia. Agora, quais são, Patrícia, na sua visão, as grandes dificuldades que as pessoas com síndrome de Down e os parentes enfrentam hoje em dia no Brasil? Preconceito e falta de acessibilidade, falta de acesso, de equiparação de oportunidades, né? A pessoa com síndrome de Down, ela normalmente nasce com algumas questões médicas que, se forem tratadas, são todas superáveis, né? Ela pode ter um atraso no desenvolvimento, que se tem as terapias, que se tem uma escola inclusiva que a apoie para que ela alcance todo o desenvolvimento que ela é capaz. Isso também é superável, né? Então, na verdade, a deficiência está na sociedade, né? Que deveria prover para todas as pessoas aquilo que elas necessitam para desenvolverem todo o seu potencial. Bem colocado. Perguntar para a Jéssica. Jéssica, você tem a síndrome, você já percebeu, assim, você já sentiu na pele essas dificuldades, essa questão da exclusão, do preconceito? Conta um pouquinho da sua experiência, da sua visão. Assim, quando... No início de tudo eu sofri, sim, preconceito, discriminação, e para mim foi muito difícil. E, na verdade, até hoje também. Porque também, não só na escola, mas assim, no mercado de trabalho, a gente ainda sofre por rejeição, discriminação, também pela sociedade em geral também. Aí a gente consegue superar as dificuldades, as barreiras, os obstáculos, e a gente consegue, a gente tenta, vamos dizer, superar as dificuldades. Você consegue lembrar em que momento assim da sua vida você percebeu mais essas dificuldades? Foi na infância, foi na adolescência, na época da escola, ou foi quando entrou no mercado de trabalho? Você conseguiria dizer? Sim, eu conseguiria sim. Um pouco na infância, durante a escola, onde que eu sofri também o bullying quando criança, e também na faculdade, antes de entrar no mercado de trabalho, que teve um problema na faculdade sobre a discriminação, vamos dizer, que eu fui rejeitada e as minhas amigas também, e isso não sofri muito, sim, mas eu consegui superar rápido as dificuldades. A gente, antes do programa, a gente estava discutindo o assunto, né, na reunião que nós fazemos, e a gente se tocou num ponto que, assim, nessa fase da adolescência, em que os jovens ali estão se sociabilizando,
muitas vezes existe um convívio formal ali na escola, mas, por exemplo, a pessoa deixa de ser convidada para sair, para ir para festa, para alguma festa, para ir comer uma pizza junto. Você percebia isso também, assim? Te deixavam de fora das coisas que faziam ali? Assim, na verdade, tinha um pouco sim. Tinha pessoas que gostavam de mim, me convidavam, e tem outras pessoas que pensam que não queria fazer um trabalho em grupo comigo. Isso me deixava totalmente isolada e me deixava triste. Por que não queriam fazer isso, não queriam fazer um trabalho com você? Porque assim, porque para elas, assim, hoje em dia, tem pessoas que olham para mim que a síndrome de Down é um cromossomo a mais. E tem outras que pensam que a síndrome de Down é uma doença. E na época, durante a escola, algumas pessoas olhavam para mim e disseram, não, ela tem síndrome de Down, mas é uma doença. Por isso que eu não quero fazer um trabalho em grupo com ela. Aí tem outros que me acolheram, não, ela tem síndrome de Down, sim, é um cromossomo a mais, mas ela vai participar do nosso grupo. E, tipo, e sempre foi assim. Uhum. Bom, Ana Cláudia, você como mãe da Jéssica, a Jéssica já com 27 anos, você viveu aí no período em que a gente pode dizer que não havia uma consciência, nenhuma discussão exatamente sobre a síndrome de Down, né? Quando ela nasceu, pelo que a gente lembra, há cerca de 30 anos ainda era muito comum que o pessoal de síndrome de Down fosse chamado de mongoloide. Ainda não havia uma discussão sobre isso, pelo menos aqui no Brasil, não é? Sim. Jéssica nasceu em 92, quando a gente realmente as pessoas sequer conviviam com outras pessoas com deficiência nas escolas, no mercado de trabalho. Então, esse movimento todo de inclusão dessas pessoas na sociedade é muito recente. E a gente teve de conviver com essa ausência de leis, né, que garantissem o direito dessas pessoas estarem incluídas nas escolas, estarem incluídas no mercado de trabalho, e realmente isso era muito difícil, porque você tinha que lutar por suas próprias forças, né? Então, muitas vezes as escolas recusavam e muitos pais abaixavam a cabeça e aceitavam aquela sentença como se fosse definitiva. E isso era muito triste, porque nós víamos as crianças permanecerem em escolas segregadas durante uma vida, né? E a gente sempre defende a questão da educação inclusiva, e eu sempre falo isso porque eu acho que é importante. Algumas instituições defendem a inclusão no mercado de trabalho, mas não defendem a educação inclusiva. E nós compreendemos que a educação inclusiva é uma premissa necessária para se chegar ao mercado de trabalho. É um caminho pelo qual a criança tem que passar para que ela possa, ao final, se sentir apta a ingressar no mercado de trabalho. E mais que isso, é necessário porque é nessa convivência que a sociedade também vai aprender a conviver com a diversidade e valorizar a deficiência como parte da humanidade, né? Então, só preparando essa sociedade para incluir, tanto na escola, no mercado de trabalho, no lazer, em todos os espaços da vida, é que nós podemos prosseguir e caminhar para uma sociedade mais justa e efetivamente inclusiva. Faz sentido. Patrícia pediu para falar? Sim, é que a minha filha foi meio que uma cobaia, né? Ela é um exemplo vivo de como que a inclusão funciona e a segregação não funciona. A Amanda está com 14 anos, ela nasceu aqui em Brasília, saiu daqui com 3 anos, os últimos 10 anos a gente esteve fora. A gente morou nos Estados Unidos, na Venezuela e na Suíça. Adivinha onde não tem educação inclusiva? Na Suíça. Lá é escola separada? Escola separada. Eu entrei em contato com mais de 13 escolas, escolas internacionais, escolas particulares, escolas públicas. Ninguém nem sequer olhava na cara da minha filha antes de dizer, não, se não nos dá, a gente não aceita. Aí ela acabou tendo que ir para uma escola especial, onde ela desaprendeu tudo que ela havia ganhado
né? E ainda aprendeu a ser mais deficiente com as outras crianças que estavam lá. E eu não acho que aquelas crianças tinham que estar lá, eu acho que todas aquelas crianças tinham que estar incluídas, né? Quando você pensa em educação suíça, o que te vem à mente, né? Estranho, Qualidade, né? Mas não. Então, assim, a Amanda é o exemplo vivo disso e todos os estudos científicos mostram que a inclusão é boa, não só para as crianças com deficiência, como para as que não têm deficiência. E as escolas inclusivas são muito mais pacíficas do que as escolas que não são. E isso, assim, tem estudos canadenses de 20 anos atrás, que aconteceu em Suzano. Se a escola fosse inclusiva, se recebesse a todos, se a pessoa se sentisse pertencente àquela comunidade, a gente não ia ter bullying, a gente não ia ter, sabe, pessoas completamente agressivas. Talvez a gente não tivesse a notícia que ocorreu, né? A gente já está recebendo um bocado de mensagens aqui sobre essa questão das escolas, mas antes vamos lá de novo ao centro de Brasília, que o Marcelo West estava chamando. E aí, Marcelo, conta aí. Fabrício, nós tivemos um problema com o vídeo aquela hora e a fala da Melina foi interrompida. Eu queria deixar ela concluir, porque eu acho que o raciocínio dela estava indo numa direção muito interessante, de que a convivência é que faz o que traz de melhor para todo mundo, não só para as crianças com deficiência, mas também para as crianças sem deficiência, que aprendem a conviver com a diferença. Melina, conclui o raciocínio que você estava trazendo para nós naquele momento. Por que deixar crianças misturadas ao invés de separá-las? Não, então é isso. As pessoas, depois que elas saem da escola, elas vão para quê? Vão para a sociedade, vão para o mercado de trabalho. Como é que a gente vai deixar as pessoas segregadas e depois elas vão se inserir normalmente numa sociedade? Elas vão estar contribuindo com a sociedade. Isso não faz o menor sentido. E a escola, como ponto de partida, ela tem que ser o lugar que vai dar a possibilidade para essas pessoas com deficiência de se desenvolverem, de poderem estar crescendo, todos com todos. Eu queria também, Marcelo e Fabrício, aproveitar para falar uma coisa, já que a Câmara dos Deputados tem discutido atualmente a reforma da Previdência, né? Que é uma batalha nossa. Você vê aí no estúdio, nós temos a Ana Cláudia e a Patrícia, que são mães de pessoas com síndrome de Down, e eu também, que sou mãe da Zilá, que tem síndrome de Down. O Fabrício já me apresentou. Mas a gente pensa também, atualmente, em como é que pode ser protegida essas mães e essas mulheres. Nós temos dados aqui de um pequeno recorte no Distrito Federal de que 75% dos pais, dos homens, abandonam as famílias quando descobrem que tem um filho com síndrome de Down ou uma filha com síndrome de Down. Então, em tempos de reforma de previdência, que tem várias mudanças, a gente acredita que o justo para que essas mulheres, que normalmente, por serem mulheres, né, já têm uma jornada dupla, uma jornada tripla, essas mulheres que cuidam das pessoas com deficiência, elas têm uma jornada mais pesada ainda, porque a pessoa precisa de vários estímulos e de acompanhamento, para que essa pessoa esteja, de fato, inserida futuramente na sociedade. Então, eu deixo um recado, já que a gente está aqui num canal da Câmara dos Deputados, que os parlamentares olhem por nós nessa reforma da Previdência e pensem em algo que possa contribuir para que essas mães elas tenham uma vida mais equiparada, mais justa, mais honesta e mais amparada pelo Estado. Talvez uma antecipação de aposentadoria, algo nesse sentido. Perfeito, Melina. Inclusive já existem algumas coisas na legislação nesse sentido. Talvez a reforma da Previdência possa ser mais um campo aí para se pensar na situação da mãe, que, como ela falou, tem essa jornada tripla. Fabrício. É verdade, Marcelo. O recado bem dado e bem colocado aí pela Melina nessa questão previdenciária e também familiar, né? Que ela tocou ali, que a gente vai discutir já já, mas para a gente não perder o fio da meada dessa questão da educação inclusiva, eu queria ler algumas mensagens que chegaram para a gente. Pelo YouTube, o Rai Kawan escreveu: o ser humano só aprende a partir da vivência dele com o mundo, inclusive na inter-relação. O ser humano não é um produto para o mercado. A Maria Mendes, pelo Facebook, mandou para a gente: as crianças têm muito que aprender com as crianças com síndrome de Down. Ou seja, é um aprendizado bidirecional, né? Ali, exatamente. Agora, o Luiz Henrique Vitório mandou para a gente uma mensagem pelo YouTube dizendo: eu discordo, escola é para aprender, não é local de vivência, tem outros locais para convívio. Vivemos e nos relacionamos no trabalho, nas atividades de entretenimento, nas compras, etc. Se a pessoa não consegue desempenhar as atividades propostas e desacelera a sala, é algo prejudicial.
Eu já ouvi até professores falando essa mesma questão que o Luiz Henrique levantou aqui pra gente. Ana Cláudia, você quer responder? Eu acho muito interessante porque, de fato, é um pensamento, né? Nós encontramos muita resistência nas escolas, com certeza a Patrícia, a Melina também, de outros pais. Às vezes a escola resiste em receber, mas as famílias de pessoas que não têm deficiência também resistem em admitir que tem uma criança com deficiência na escola, ao fundamento de que vai atrasar o andamento do currículo. O que a gente tem que pensar é que uma escola inclusiva, em primeiro lugar, é uma escola que é para todos e visa ao desenvolvimento de cada um. Então, aquela escola ela está sendo preparada para a gestante, para o idoso que sobe uma escada, quando ela tem uma rampa de acessibilidade. A linguagem simples, por exemplo, que deve ser adotada pela professora para que as crianças compreendam o que ela está dizendo, ela não vai ser benéfica apenas para as crianças com deficiência, ela vai ser benéfica para outras crianças também, outros estudantes. Então, é necessário que a sociedade saiba, primeiro, a criança não está ali só para conviver, ela está ali para aprender. Então, nós queremos que os nossos filhos vão para a escola, interajam e, a partir dessa interação, possam aprender. Interajam com os professores, interajam com seus pares e possam aprender. Por que não? Né? Então, quer dizer, quando a gente diz que estão ali só para interagir, nós estamos negando a possibilidade de que todos têm de aprendizagem. E aí, cabe ao professor, numa formação inicial e continuada, estar se preparando para educar a todos. Isso que você falou, Ana Cláudia, me lembrou de uma reportagem uma vez que eu fiz sobre diabetes, falando sobre as necessidades alimentares do diabetes. Eu lembro bem de que um dos entrevistados, eu acho que era um médico até, falou assim, a alimentação do diabético tem que ser a ideal para todo mundo. Se todo mundo comesse a mesma coisa do diabético, haveria muito menos problema de saúde. Não precisa de nada muito especial. É simplesmente o que seria bom para todo mundo. Talvez o mesmo se aplique à educação inclusiva nesse caso, né? Agora, Patrícia, eu queria te perguntar uma coisa. Há alguns anos já aqui no Brasil se fala da educação inclusiva, meio que já é assim, decidido até que esse é o caminho a ser seguido. Agora, nós temos escolas devidamente equipadas, com os profissionais adequados também, porque a escola inclusiva também ela não é só uma escola comum qualquer, porque é preciso ter profissionais capacitados também, né, para monitorar e tudo. E a gente tem esse preparo, existe a capacitação dos professores para lidar com isso? Existe, mas como a educação no Brasil, né, é muito irregular. Tem escolas ótimas, tem escolas que ainda não chegaram lá. Essa capacitação é uma constante. Muitas vezes o problema é a atitude, né? Você tendo uma diretora com abertura, porque você tem que ter jogo de cintura. Você tem que, isso que a Ana Cláudia falou, muito importante. A professora que chega numa sala de aula, nenhum aluno é igual ao outro. Ela vai dar aula para aquela média, mas só que é assim, né? Tem uns com altas habilidades e tem outros com muita dificuldade. Então, assim, eu já ouvi de professores de sala de recursos, né? Olha, a inclusão é ótima porque não é só para os alunos com deficiência. Tem criança que não tem diagnóstico com deficiência, mas que o pai é alcoólatra, a mãe bate, que não tem acompanhamento, que é desnutrido. Então, essas ferramentas, essas adaptações que a gente usa para crianças com deficiência, na verdade, beneficia a todos. Né? Muitos recursos, inclusive, né, como material concreto para aprender. Quantas crianças têm dificuldade em matemática? Com material concreto é muito mais fácil de você aprender. Então, assim, todos ganham, né, na inclusão. Isso me faz lembrar um lema que eu vi da campanha desse ano, das associações, da federação, do movimento, que é o ninguém fica para trás, né? Tem a ver com isso, né? Justamente. A ideia é exatamente essa, porque a convenção, que foi ratificada pelo Brasil com valor de constituição, de norma constitucional, ela vem trazendo um modelo, um conceito novo de deficiência. Antes se via a deficiência focada no problema da pessoa, entre aspas, no impedimento da pessoa. Hoje não. Hoje a deficiência ela é resultado da interação desses impedimentos, que podem ser físicos, de natureza cognitiva, mental, sensorial, a interação desses impedimentos com as barreiras. Em que medida essa interação inviabiliza a participação plena das pessoas na sociedade? Então, cabe a todos nós garantir, viabilizar que essas pessoas possam estar participando, né, de tudo aquilo que é disponibilizado para a sociedade como um todo.
né? Então, Para todo mundo ali, isso para não é uma todo coisa... mundo, respeitar a sua diferença, a sua singularidade, o que é muito importante. E não é só o pessoal com síndrome de Down que tem essas barreiras, né? Inclusive, São barreiras para todos. Jéssica, quando estava na faculdade, foi muito interessante, porque ela teve um pouco de dificuldade de administrar a agenda, porque eram muitos trabalhos, né, Jéssica? Era muita coisa. E aí, ela chegava em casa, a gente estava tentando... Aí a gente tinha um núcleo de apoio ao aluno, então ela foi lá, depois eu fui lá reforçar a necessidade de que eles disponibilizassem algum instrumento que facilitasse aquilo. Conscientização. Por meio da conscientização. Jéssica está falando uma coisa que é um caminho, né? A conscientização é um dever do Estado, né? E o dever de todos nós como sociedade, né? Esse programa, por exemplo, ele nos ajuda a isso, a conscientizar cada um dos cidadãos sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, só para fechar, aquela agenda, eles começaram a colocar a agenda no quadro não, na parede. E aí, algumas alunas, um dia a gente foi dar carona para algumas amigas da Jéssica, elas falaram: tia, você não sabe como foi bacana aquela ideia de colocar a agenda, porque eu também me perdia, eu também me enrolava com as tarefas que eram passadas. Então é isso, a educação, ela beneficia todos. As pessoas às vezes não enxergam, né? Mas essa questão da conscientização, Jéssica, eu queria perguntar isso para você. O que você acha que falta para as pessoas se conscientizarem sobre a questão da inclusão de pessoas que têm a síndrome de Down como você? Bem, eu acho interessante essa palavra de conscientização, porque ainda demora um pouco para as pessoas se conscientizarem, para as pessoas entenderem o que é conscientização. Quando a minha mãe fez um trabalho muito interessante na faculdade, as pessoas não sabiam como falar comigo, lidar comigo para fazer algum trabalho, algum estudo. Aí depois, quando acabou esse trabalho de conscientização, chegaram para mim e falaram assim: Jéssica, me desculpe, eu não sabia que você tem síndrome de Down. Me perdoa por isso. Aí eu falei assim: tudo bem. Fica tranquilo que tá tudo certo. Aí, tipo assim, para fechar, a cotização aos poucos vão conseguir aos poucos para a sociedade se conscientizar. É um trabalho meio, vamos dizer, meio, como se chama? Meio, não é rápido, não, meio devagar, é um processo. Até as pessoas se conscientizarem que isso é importante para elas. É verdade, acaba beneficiando todo mundo, né? Como a gente estava dizendo, assim, né? O que é bom para o portador de síndrome de Down é bom para as outras pessoas também, né? Então, por que não tornar isso mais universal? Agora, a Melina tocou num ponto importante, que é a questão, assim, de pais que abandonam as famílias, por exemplo, né? E o impacto que existe para a família, para os pais ali quando descobrem, ainda durante a gestação ou no nascimento, que o filho tem a síndrome de Down. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da experiência de vocês, pessoal, inclusive, já que vocês têm filhos com síndrome de Down. Como que é esse momento inicial e que ajuda que as associações podem dar para essas famílias, já nesse momento inicial e nos momentos seguintes que fazem parte desse caminho longo. Eu posso falar da minha experiência, né? Eu não descobri durante a gravidez, foi depois que a minha filha nasceu e foi um susto, mas por desinformação minha. Foi porque eu era preconceituosa contra pessoas com deficiência, especialmente com deficiência intelectual.
Mas você tinha feito Eu fui exames e tudo, né? formada numa cultura capacitista que achava que uma pessoa com deficiência é menos do que uma pessoa sem deficiência. Então, assim, eu não estava preparada, como a gente fala dos professores, né, e da sociedade em geral. Não, eu descobri no nascimento. E, assim, depois que eu descobri isso, eu falei, eu preciso informar isso ao maior número de pessoas possível, né? E daí veio a criação do Movimento Down, que tem uma cartilha de acolhimento para as pessoas que acabaram de ter um bebê ou que descobriram durante a gravidez, né? Chama 3 Vivas para o Bebê. A gente tem informação sobre saúde. Agora a gente tem o Chat 21, que quem me dera ter tido isso quando a minha filha nasceu. Nasceu o bebê, você já entra no chat, você entra em contato com mães, com pais, para tirar dúvidas. Então, o acolhimento no começo é muito importante, justamente para essa fase do desconhecimento, do susto, passar rápido e as famílias incluírem aquela criança como um filho qualquer, que é como deveria ser, né? E ir atrás dos exames que precisam ser feitos, das estimulações, e essa criança já entrar, sabe, numa, como é que se chama? Num ritmo, né, de estar incluído na sociedade, na família, né, na escola, e tranquilizar essas famílias, acalmar, dizer que é seu filho. Porque ao mesmo tempo, assim, que não é algo que deve causar o choque, mas também é uma criança que tem umas necessidades especiais, não é? E parece que isso causa um impacto maior, principalmente nos pais. As mães parece que já têm uma facilidade maior para acolher do que os pais, né? E acho que foi isso que a Melina quis dizer, a questão dos pais que abandonam, largam as famílias, né? É muito triste, né? A gente sabia disso. De fato, as mães, talvez pela ligação que tem com a criança, né? Desde a barriga. Então, ela se vê ali, ela não abre mão daquele filho, por motivo algum. E a gente vê isso com muita frequência, essas estatísticas mostram isso. E eu poderia dizer, no meu caso também, a gente descobriu que Jéssica tinha síndrome de Down ao nascer, né? Não foi nada antes. E também, eu sempre digo isso para ela, a gente sofreu, a gente ficou triste porque a gente era muito desinformado. Então, nós não conhecíamos pessoas com síndrome de Down, nós não convivíamos com essas pessoas, e aquelas que nós tínhamos notícia eram muito comprometidas porque não lhes foram dadas oportunidades de conviver com a sociedade. Então, assim, eu acho que a presença paterna é muito importante, a família está ali estruturada, porque a mãe consegue se desonerar um pouco daquelas atividades todas, né? Porque você lidar, como a Melina falou, você ter ali uma atividade profissional, né? Ser mãe e ter ainda que talvez está conduzindo alguma terapia, alguma coisa. Então, se você tem a ajuda do pai, isso se torna mais fácil. Né? Com certeza, né? Bom, vamos de novo ao centro de Brasília. O Marcelo West estava chamando a gente. Diga lá, Marcelo. Fabrício, eu estava conversando aqui com a Melina com relação a essa questão da exclusão social, a questão da solidão. Há algumas décadas, as pessoas que têm síndrome de Down viviam um quadro muito mais severo de solidão, quer dizer, muitas dessas pessoas eram confinadas dentro de casa e pessoas que tinham comprometimento pequeno ou até médio passavam a aparentar um comprometimento muito maior devido a esse erro aí no processo de desenvolvimento. E que isso mudou rapidamente. Se a humanidade tem muitos mil anos, nas últimas décadas a evolução no acompanhamento e no desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down foi muito mais rápido, né? Quer dizer, Melina, como é que está a sua filha hoje na escola? Eu tenho muita sorte, a minha filha está super bem inserida na escola, é uma escola muito acolhedora, as famílias são muito acolhedoras com ela, os amiguinhos, então ela participa dos eventos sociais, ela participa efetivamente da escola, das atividades, o que ela tem dificuldade, são feitas as adaptações devidas, então ela tem tido um desenvolvimento ímpar, assim, ela tem 6 anos, ela já está começando a ler, algumas coisas ela está um pouco avançada em relação aos coleguinhas, outra ela fica um pouco aquém com algumas dificuldades dela e a gente está muito feliz, eu fico muito feliz de ver minha filha dentro da escola regular, porque eu, por exemplo, como a Patrícia também, só soube que a minha filha tinha síndrome de Down depois do nascimento. E eu, na minha escola, eu não convivi com ninguém com síndrome de Down.
Então, eu acho que essa riqueza de você poder conviver com as pessoas com deficiência, para as próprias pessoas que não têm deficiência, é maravilhosa, porque imagina se eu tivesse tido a oportunidade de conviver com a Zilá, minha filha na escola, ou com a Jéssica que está aí. Talvez a forma que eu fosse receber essa notícia de que a minha filha tem síndrome de Down fosse diferente, o susto e o impacto fosse muito menor. Então, eu me sinto privilegiada e feliz de saber que a sociedade hoje em dia tem acolhido as pessoas com síndrome de Down na escola regular e, em específico, no caso da minha filha, mais feliz ainda. Tá certo. Fabrício, a Milena está se despedindo da gente, agora ela vai lá encontrar com a Zilá. Leva um beijo para ela em nome de todos nós. Obrigado pela participação. Fabrício. Valeu, Marcelo, e obrigado a Melina também, mais uma vez aí pela ajuda que está nos dando nesse programa. A gente tem no telefone do Participação Popular agora a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Deputada, está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Deputada, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez ao Participação Popular. A senhora que foi a autora do pedido aí de realização de uma sessão solene na última sexta-feira aqui na Câmara dos Deputados, em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, não foi? Sim, foi uma sessão solene, eu penso, belíssima, e carregando o ineditismo, porque foi a primeira vez que nós lembramos o Dia Internacional das Pessoas com Síndrome de Down, que é o dia 23, em verdade, 21 de março, e nós, os convidados que estavam à mesa, eram todos e todas com síndrome de Down. Então, tanto foi a primeira vez que nós tivemos uma mesa em uma sessão solene para lembrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, com convidados todos e todas com síndrome de Down. E eu lembro bastante, Fabrício, que ontem teve uma belíssima Melina, todas, Ana Cláudia, estão absolutamente de parabéns, porque ontem houve uma caminhada pela inclusão, lembrando o Dia da Síndrome de Down. E ali as pessoas que estavam no palco, elas falavam, somos capazes, somos capazes, somos capazes, somos capazes. Ou seja, você tirar o estigma de que existe, que é o cromossomo ou a trissomia que vai dar a última palavra. Não, quem dá a última palavra são os meninos e meninas como a Jéssica, como a Liane, como a Fernanda Honorato, que é a primeira repórter com síndrome de Down da história do Brasil. Então, assim, são esses meninos, o Rodrigo, que foi o primeiro servidor com síndrome de Down a prestar serviço na Câmara Federal. É isso, né? Uhum. É que se tem oportunidade, se tem um conjunto de políticas de saúde, políticas de educação, e aí é bom lembrar que a maioria dos meninos com síndrome de Down estão estudando em escolas inclusivas. A gente vê que tem razão o lema da campanha deste ano, que diz: ninguém fica para trás, ninguém fica para trás. Uhum. Agora, deputada, a gente recebeu uma mensagem agora durante o programa pelo YouTube do Daniel Krieger. Ele comenta: o mercado de trabalho contrata pessoas com síndrome de Down, muitas vezes por obrigação legal. Ainda há pouco a gente teve uma mensagem também do Luiz Henrique, outro espectador, contrário à educação inclusiva, que parece que já virou uma norma aqui no Brasil, já é o caminho a ser seguido há alguns anos, vem sendo tratada assim. E a gente ainda tem o problema da conscientização, como a Jéssica mesmo lembrou aqui para a gente, que falta para as pessoas, ainda há um desconhecimento sobre o assunto. E nesse aspecto eu queria perguntar para a senhora a questão de se fazer leis, se criar as leis com vistas à inclusão, mas faltando ainda a questão cultural. Então você tem uma lei e você tem uma cultura contrária, e isso muitas vezes cria conflitos ou até regressões, vamos dizer assim, né? Às vezes as coisas são forçadas a voltar atrás, aquilo que seria um passo adiante. A senhora vê isso acontecendo também nessa questão, no tratamento da questão da síndrome de Down aqui no Brasil, ainda quando se fala em mercado de trabalho, escola inclusiva, tudo isso, a senhora acha que seria preciso ainda haver mais conscientização, além das ações legais, das leis que se criem para a inclusão das pessoas?
É só, olha, se você olhar os quadros do Tonico, que foram, inclusive, premiados em uma mostra que houve aqui, e que não se sabia que ele tinha síndrome de Down. Se você olhar o trabalho da Jéssica, e um beijo grande na Jéssica, o trabalho da Jéssica, se você olhar o livro da Liane, você vai ver que são pessoas que, se têm oportunidades, elas podem ter uma capacidade imensa, que foi a fala que eles faziam coro no Tietê ontem no Parque da Cidade. Somos capazes, somos capazes, somos capazes. Então, portanto, você não pode olhar a pessoa e já definir qual é o caminho que ela vai chegar. Você tem que possibilitar que todas e todos possam viver a sua humanidade. Você tem uma cota para o mercado de trabalho que, via de regra, não é cumprida e que há muita mais dificuldade, diria eu, de que ela seja cumprida por pessoas com deficiência intelectual. E que se busca, via de regra, deficiências que não sejam muito perceptíveis para poder cumprir as cotas, que, eu repito, elas não são cumpridas de acordo com a legislação. Mas é preciso retirar isso de que a escola para pessoa com síndrome de Down é apenas para convívio social. Não é. Ela é óbvio que ensina muito quem não tem síndrome de Down a ver que há uma diversidade na nossa humanidade e que ela precisa ser respeitada em todas as suas expressões. Mas ela não é apenas para a convivência social. Ela é porque as pessoas com síndrome de Down têm condições de estar, de aprender, de ter capacidade e de fazer inúmeras realizações. Por isso, é preciso ter um investimento para a desconstrução da discriminação e do preconceito. Nós vamos fazer uma reunião hoje na Câmara Federal, onde nós vamos discutir, primeiro, os impactos da nova legislação, ou seja, os impactos que podem vir com a reforma da Previdência, mas não só isso, nós queremos trabalhar com protagonismo. A Jéssica, se não me falha a memória, falava no discurso na sessão solene, nada de nós sem nós. Então, portanto, não é apenas a inclusão na política pública com o diagnóstico precoce, com atendimentos que são multissetoriais na área de saúde e no conjunto das políticas. Proporcionar um protagonismo para que, inclusive, este protagonismo, a participação das pessoas com síndrome de Down, na discussão das suas próprias, do seu próprio futuro, na discussão das suas próprias demandas, enfim, nada de nós sem nós. E esse protagonismo, por si só, ele é um enfrentamento a toda a discriminação e ao preconceito e a negação da diversidade, que tem sido tão comum nos tempos que nós estamos vivenciando no Brasil. Seja a diversidade de ideias, a diversidade de forma de ser, enfim. Então, portanto, este movimento, onde se tem muitas expressões de como é possível, se você tiver políticas públicas, e eu sempre gosto de lembrar, a Liane, que fez um livro, é uma escritora que tem síndrome de Down, e ela dizia: se não fosse o apoio da minha família, eu teria um vazio que nada conseguiria preencher. O livro dela chama-se Mulher Como Todas. E ali você percebe a importância das famílias e a importância de você dar suporte às cuidadoras, aos cuidadores familiares, em particular as cuidadoras que são as mães, de regra, as mulheres. E ali se perceber, inclusive, que é preciso condições diferenciadas de frequência, de jornada, de trabalho, enfim, para que você possa dar condições de cuidar das cuidadoras ou da estrutura e acabar com o medo do futuro, porque uma coisa que nós vamos perceber das pessoas, dos familiares, as pais e mães, das pessoas com deficiência intelectual, é o medo do futuro. É o medo do futuro. Assim, o que vai acontecer com o meu filho, com a minha filha, quando eu já não estiver aqui. E nós sabemos que quando você dá condições e oportunidades, esses meninos e essas meninas
vão muito adiante. É uma coisa que nos ensina a sermos mais acolhedores, nos ensina a desconstruirmos uma discriminação e, melhor dizendo, um preconceito que não tem por que existir, que faz isso. Ah, não, isso aí a escola não serve para a pessoa com síndrome. Por que não serve? Serve sim para aprender, serve sim para desenvolver as suas capacidades, enfim, não apenas como convívio social. Ah, o mercado de trabalho, as cotas, enfim. A cota é para dizer que o mundo do trabalho, que é estruturante, ele tem que abarcar a nossa... Caiu a ligação ali com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Não sei se vai dar tempo dela voltar. Eu queria ler aqui uma pergunta que chegou para a gente, do José Luiz Zanetti, pelo Facebook. Ele diz, uma curiosidade, nascem mais meninos ou meninas com síndrome de Down? Vocês têm essa informação? Mesmo número, né? Que não tem diferença da população. Da população. Tá mais ou menos igual ali, né? Provavelmente. Uma coisa que a gente levantou antes do programa, que é uma reclamação, inclusive, dos grupos ligados à questão da síndrome de Down aqui no Brasil, é de que faltam dados, né? Informações exatamente sobre nascimento, sobre a vida, sobre as ocupações das pessoas com síndrome de Down, a questão do censo, né? Isso é federal e estadual também? No censo não consta essa pergunta. A síndrome de Down não faz parte do censo. O MEC também é deficiência intelectual em geral, não tem o recorte síndrome de Down. Agora o Ministério da Saúde vai começar a notificar compulsoriamente no nascimento, porque com as características clínicas, quando a criança nasce, é possível você botar naquela declaração de nascimento de nascidos vivos, né, que a criança tem síndrome de Down, ou pelo menos a suspeita, e aí você encaminha para fazer o cariótipo, que é um exame genético, para pelo menos você ter alguma estatística, né? A gente fala no movimento das pessoas com deficiência que a exclusão começa pelas estatísticas. A gente tem muito poucos recortes que você possa conhecer melhor a população com deficiência. Isso é importante para as próprias definições de políticas públicas, né? É uma invisibilidade, né, que já começa nessas estatísticas. Foi aprovado agora na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, agora na última reunião, no dia 20, um requerimento que a Federação Down fez para a deputada Érica Cocai, que foi aprovada pela comissão, para enviar indicação, que é uma recomendação, uma sugestão, para o Ministério da Saúde e para o Ministério da Economia, no Ministério da Economia para indicar, para sugerir que o IBGE inclua já no próximo censo informações sobre a trissomia do cromossomo 21, né, como é tecnicamente chamada. E aí, enquanto isso não acontece, nós sabemos que isso demora, que aí nós solicitamos também a indicação ao Ministério da Saúde para que determine a inclusão, uma vez que isso é competência federal, determine a inclusão dessa informação do nascimento de pessoas com a trissomia do 21 nessa lista nacional de notificação compulsória. E isso é importante para elaboração, implementação de políticas públicas, né, que vão garantir que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. É incrível que até hoje não exista isso. Vamos de novo ao centro de Brasília, lá com Marcelo Westphalen. Diga lá, Marcelo. Fabrício, eu queria fazer um rápido esclarecimento aqui com relação à lei de cotas para pessoas com deficiência em empresas privadas, né? Quer dizer, empresas que têm até 200 funcionários têm que ter pelo menos 2% do quadro de pessoas com deficiência. Empresas com 201 a 500 pessoas têm que ter 3%. Empresas com 501 a 1.000 funcionários, 4%. E empresas com mais de 1.001 funcionários têm que ter pelo menos 5% do quadro de pessoas com deficiência. Eu estou aqui com o Emerson Silva e a dúvida dele, o Emerson Silva é gerente de vendas, e a dúvida dele é uma dúvida comum a outras pessoas que já conversaram com a nossa produção aqui no Link. Emerson, o que você tem de dúvida em relação ao mercado de trabalho e as pessoas com síndrome de Down? Eu gostaria de saber se as pessoas com síndrome de Down podem trabalhar normalmente com outras pessoas e até estudar também com escolas normais, né? Entendi. Obrigado pela participação e eu vou retornar a pergunta para o pessoal aí do estúdio. Fabrício. Legal, Marcelo. Eu vou emendar essa pergunta junto com uma que chegou para a gente pelo 0800 619 do Fernando Batista Santana, que ele diz: como acabar com preconceito em relação à deficiência? A Lei Brasileira de Inclusão diz que discriminar uma pessoa com deficiência dá cadeia.
Gostaria de saber como o Conselho Nacional de Deficiência lida com os outros conselhos para a realização das políticas públicas perante a sociedade. Ana Cláudia, tem como responder os dois aí rapidinho? Com relação à questão ele pergunta se as pessoas podem, não, as pessoas devem, né, estar na escola regular e estar no mercado de trabalho, né? Então existe essa lei, que era chamada lei de cotas, na verdade é a lei do regime geral de previdência, que tem lá no artigo 93 essa determinação. Então, e ela é imprescindível, ela vive sendo atacada, né, por empresários, por lobby. Ou até burlada às vezes, né? Isso sem dúvida, mas assim, pelo menos ainda existe lei. Então, existe uma pressão muito grande aqui nesta casa, no Senado, para que ela reduza esses percentuais, por exemplo, ou ela flexibilize esses percentuais. Então, isso é uma luta constante do movimento. E ela precisa ser mantida porque existem estatísticas que demonstram que as pessoas com deficiência entram no mercado de trabalho por força da lei. Sem a lei, elas não entram. E as pessoas com deficiência intelectual, elas ingressam no mercado de trabalho por força da lei em número infinitamente menor do que as demais deficiências. Elas sempre são preteridas em razão de outras deficiências. Porque as barreiras em relação a elas são atitudinais e elas são mais difíceis de ser desconstruídas. Bom, a gente está chegando no finzinho do programa mesmo, né? Já estamos no tempo limite. Eu vou agradecer aqui a Patrícia Almeida, cofundadora do Movimento Down, conselheira do Down Syndrome International. Muito obrigado, Patrícia, por ter vindo aqui ao nosso programa. Obrigada a você. Quer uma palavrinha final aí, uns 30 segundinhos? Visitem o site do Movimento Down, movimentodown.org.br. Lá tem muita informação sobre síndrome de Down. Legal, maravilha. Jéssica Mendes, fotógrafa, portadora de síndrome de Down, vice-presidente regional da Federação Brasileira de Síndrome de Down. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui, Jéssica. Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, vice-presidente da Federação Brasileira de Síndrome de Down. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui podendo falar desse tema que é tão importante, né, das pessoas com síndrome de Down, e dizer para a sociedade, é necessário a gente desconstruir e derrubar essa barreira que tem impedido a participação plena das pessoas com a trissomia do 21 em todos os espaços sociais. E todos nós podemos fazer parte disso. Claro, podemos aprender, né, também. Todos nós aprendemos com isso. Eu quero informar as nossas convidadas aqui que a gente recebeu outras mensagens durante o programa de outros espectadores, não deu para a gente conversar aqui, mas a nossa produção vai encaminhar para vocês. Se vocês puderem responder, a gente agradece em nome dos espectadores, tá bom? Responderemos. Então, muito obrigado a vocês por terem estado com a gente no Participação Popular e muito obrigado a você que nos acompanhou nesse bate-papo. Grande abraço, eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.